Pastor, o senhor também é escritor, escreveu este livro que o pessoal de casa pode estar vendo aqui. Você está proibido de viver ansioso. Aqui o senhor solta também 5 razões porque Jesus te proíbe viver ansioso. Conta para o pessoal de casa o que te levou a escrever este livro. Então, a história desse livro, a ideia surge no ápice da pandemia, né? Com aquela política, pelo menos lá no Brasil, do fica em casa e a economia a gente vê depois. Aham. E, e é verdade que na pandemia houve esse lockdown é, a nível planetário, não é? Sim. E durante o período do fica em casa, a ansiedade ela alcançou o topo entre as doenças psicossomáticas que mais encurtam a vida do ser humano Verdade. na Terra. E isso não é eu que digo. Se você der uma gulgada aí agora, você vai encontrar um monte de especialistas dizendo que foi durante o ápice da pandemia que a ansiedade cresceu e invadiu os lares de forma avassaladora, né? E foi a primeira vez que as crianças, inclusive, o número de crianças com ansiedade ultrapassou a população adulta ansiosa, não é? E isso aconteceu, esse crescimento assustador da ansiedade, dos transtornos de ansiedade e das doenças psicossomáticas, elas cresceram durante a pandemia, sobretudo a ansiedade, devido, claro que tem vários fatores, Sim. mas no meu modo de ver, na minha cosmovisão, isso aconteceu também por conta da quebra da rotina. Você Isso percebe mesmo. que, de repente, todos nós nos vimos em casa, não é? Sem Nos, saber o que fazer, né? sem saber o que fazer, por quê? Porque a rotina foi quebrada. E rotina, ao contrário do que a gente pensa, a maioria das pessoas pensa que rotina é uma coisa negativa. Não, a rotina só é ruim quando ela se torna monótona, não é? Aham. Mas rotina nada mais é do que pequena rota, vem do francês, não é? Que é pequena rota, é uma programação. Por exemplo, nós estamos hoje fazendo esse podcast fora dos estúdios, que Assim comumente mesmo. o senhor faz, e estamos nas dependências da igreja aqui. E numa igreja, num culto, tem uma liturgia. O que é a Assim. liturgia? A rotina de um culto, certo? E o que é a rotina de um lar, de uma pessoa? É nada mais é do que a programação diária, Programação. semanal, ali que a pessoa tem, não é? Que traz, que dá a essa pessoa, que dá a nós, uma sensação de controle. Porque, embora não sejamos adivinhos, não tenhamos bola de cristal, mas quando temos rotina, nós sabemos o que vamos fazer a seguir. É isso aí. E, de repente, todo mundo se viu em casa, o estudante, o universitário, o empresário, o profissional liberal, o autônomo, as mulheres que trabalham em casa e fora, e as crianças fora da escola. De repente, a rotina de todo mundo foi quebrada. E a sensação de descontrole tomou conta das pessoas, não é? De repente ninguém mais sabia o que iria acontecer, o que iria acontecer daqui meia hora. Aliás, estava todo mundo perdido, né? Sobretudo o pessoal da área da saúde, É isso não é? mesmo. E então isso trouxe um medo avassalador para as pessoas, para a população, até porque a ansiedade nada mais é do que o medo travestido de cuidado preventivo. Então, a ansiedade é fobia do futuro, medo do porvir. Quando você não sabe o que vai acontecer, você sente medo. Então, a ansiedade tomou conta de forma terrível, né? Dos lares, das famílias, dos corações, das mentes. E também adentrou a igreja, né? Porta dentro.
e nós tivemos muitos casos de irmãos nossos com transtornos, né, de ansiedade. É até uma pergunta óbvia, né? O que o povo com que o povo sofreu mais? Com a ansiedade ou com o Covid? Talvez a ansiedade matou mais que o próprio Covid, por não saber, como o senhor diz, o que fazer, o que será do amanhã e Sim, etc. não tenha O que dúvida. será dos nossos familiares, o que comeremos, na verdade? A Covid, ela, além de ter sido uma doença terrível, um vírus com proporções planetárias, que matou centenas de milhares de pessoas, ela maximizou problemas, Sim. né, que estavam ali, por assim dizer, adormecidos, Camuflado, escondidos, sim. camuflados, não é? E agigantou outros, né? Como no caso da ansiedade, né? E foi durante esse período que Deus me deu essa mensagem, que é baseada no sermão mais importante que Jesus pregou, que segundo os biblistas é o Sermão do Monte, que vai de 5 a 7 de Mateus, não é? E no cerne desse sermão, no bojo desse sermão, Jesus encontra um espaço de pelo menos 10 versículos no capítulo 6, de 25 a 34, para nos proibir vivermos ansiosos. Não é? Veja que a ênfase recai não no sentir ansiedade, porque seria humanamente impossível esse pedido. Na verdade, não é um pedido, é uma ordem imperativa. Não andeis cuidadosos. Jesus, das 18 vezes que a palavra não aparece, Aham. pelo menos até onde eu pesquisei, a palavra não aparece como um mandamento negativo nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, 18 vezes, pelo menos. E, pelo menos 3 vezes, dessas 18 vezes, Jesus se utiliza da palavra não para nos proibir, para te proibir viver ansioso. Tá? Quem está te proibindo viver ansioso, preocupado, preocupada, com medo, angustiado, não sou eu o autor deste livro, Você Está Proibido de Viver Ansioso, e não é nenhum profissional da saúde mental. Quem está te proibindo viver ansioso é o psicólogo dos psicólogos, Ô, glória. Jesus de Nazaré. Ele está dizendo para você 3 vezes: não, não, não andeis cuidadosos. É importante perceber no texto essa palavra cuidadoso, cuidadosos ali, Aham. ela vem do grego, né? Geralmente a gente, como o português, o espanhol, o italiano vem do tronco latino, né? Sim. Vem do latim e a palavra ansiedade, ansietas, vem do latim em português, né? Que é aquele estado de agitação, a sensação de estar suspenso no ar, ou seja, um descontrole, né? Sensação de descontrole. Só que no Novo Testamento a palavra aqui para cuidado, cuidadosos, solícitos, é a palavra merminarro, merinarro. Meri vem de meso, metade, dividido, fatiado. Mesopotâmia, por exemplo, entre rios, porque meri, meso é entre, metade, dividido, fatiado. E a segunda parte da palavra mernaus é nous, conforme aparece lá em Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um lixo que você precisa jogar fora. Amém. Precisa jogar para fora, se desvencilhar. Então, ansiedade, nos termos do grego do Novo Testamento, é mente dividida. Mente dividida entre o que, pastor? Entre o presente real e o futuro ficcional. Então está aí a primeira razão pela qual Jesus nos proíbe vivermos ansiosos. Jesus te proíbe viver ansioso porque a ansiedade divide a tua mente entre o presente real, por mais duro que ele seja, e um futuro ficcional.
Hoje mesmo eu estava falando e eu estava fazendo uma reflexão e falei bem assim, cara, é que o amanhã ele não existe. O que existe é hoje, é Muito bom. agora. Existe esse momento. Daqui a pouco a gente não sabe. Ele não existe ainda. O amanhã ele não vai, não existe. Existe isso aqui que você vê, isso que você está vivendo. Então, se a gente pensar e focar nesse momento, nós não andaremos ansiosos. Pastor, conta para nós quais são as 5 razões porque Jesus proibia cada um de nós andar ansioso. Uma outra razão, respondendo essa sua pergunta muito pertinente, e já pegando carona, concordo plenamente. O amanhã ele não existe, é um conceito de tempo, e a gente lida com o amanhã por 3 viés: o viés da fé, o viés do planejamento e, infelizmente, pelo viés da ansiedade. Essas 3 coisas dialogam com o futuro. Mas a fé, ela não trabalha com futuro ficcional, assim como a ansiedade. O planejamento, ela lida com o futuro, mas de uma forma salutar e até permitida por Deus, aconselhada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento por Deus. Planejamento. Você planeja o futuro. E é muito importante isso, salientarmos que o que Jesus proíbe aqui não é o planejamento, porque tem gente que confunde planejamento com ansiedade, não é? Pensa que está planejando, mas na verdade está se entulhando de ansiedade, certo? Então, a Bíblia está repleta, no Novo Testamento mesmo, Jesus falou da importância de planejar, de calcular, por exemplo, para não começar a construção de uma torre e passar vergonha no final por não ter tido condições de terminá-la, não é? Ele fala até do rei que precisa calcular, planejar com quantos soldados vai sair para a guerra para não se tornar vassalo do rei arqui-inimigo em saindo para a guerra com um contingente menor, né? E ser assenhorado pelo outro rei. E no livro de Provérbios, por exemplo, está escrito que do coração do homem são os planos. Ou seja, Deus permite, autoriza e aconselha você planejar, mas nunca em detrimento da vontade dele. Ele diz: do coração do homem são as preparações, mas resposta certa vem da boca do Senhor. Então, planejamento é algo que Deus gosta. Planejamento estratégico é um conceito de sucesso, não é? Tem uma frase que diz que o planejamento é a alma, né, Do negócio. do negócio, e eu diria mais, de todo negócio. Planejar é muito bom, desde que seja sempre esse planejamento sempre seja subalterno à vontade dos céus, à vontade de Deus, como diz o Tiago. A gente não pode dizer nós mudaremos para aquela cidade e faremos isso e aquilo outro. Sempre se Deus quiser. Assim. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto acerca do futuro, e se Deus quiser, vai acontecer. Amém. Agora, a ansiedade, ela lida com o futuro de uma forma ficcional. Na verdade, todo ansioso, ele desenvolve uma mente hollywoodiana. Você pode ver que a ansiedade, conforme eu falei, de acordo com a etimologia da palavra, ela é a mente dividida. Ela divide você. O seu corpo fica paralisado aqui no presente, e a tua mente fica ruminando, fica dialogando, confabulando com o futuro que você não sabe se realmente vai acontecer. Então, além de tudo, a ansiedade, ela nos emburrifica, por assim dizer. Ela vai roubando a nossa inteligência, porque a ansiedade trata como certo um futuro que
não existe. O único futuro que existe é o futuro onde Deus está. Aleluia. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque Deus é atemporal. Aleluia. Ele não é eterno porque ele habita na eternidade. Tem muita gente que pensa que ele é eterno porque habita na eternidade. Ele é eterno. O teu Deus, que te diz para você não viver ansioso, sob o controle e o domínio da ansiedade, ele é um Deus atemporal. Ele é eterno, não porque habita na eternidade, mas porque é o Pai da eternidade. Ele mesmo criou a eternidade. Amém. Então ele existe antes e depois do tempo. O tempo no qual ele atua não é o tic-tac do relógio, o Cronos, é o Kairos. Então ele é o único ser que pode lidar com o futuro como certo, porque para ele o que será já foi. Amém. Então ele já foi adiante de você, já endireitou os caminhos tortos, já despedaçou o ferrolho de ferro, arrebatou as portas de bronze e ele pode te mostrar riquezas encobertas, tesouros escondidos, mas é necessário você confiar em Deus, porque a ansiedade também é uma espécie de fé negativa. Fé negativa é medo. E poucas coisas entristecem mais a Deus como Pai do que o medo. O medo entristece a Deus. Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? O contrário de agradar é o quê? Desagradar. Desagradar, entristecer. Então, se a fé agrada a Deus, a confiança agrada a Deus, o medo desagrada a Deus. Porque você passa uma mensagem no mundo espiritual de que Deus não é essencialmente amor, zelo e cuidado preventivo. Vou dar um conselho. Posso dar um conselho Por favor. para aqueles que estão nos acompanhando nesse abençoado podcast Pessoas Cotidiana? Pessoa cotidiana, escuta a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é meu conselho. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Quando você se entrega ao medo, à ansiedade, você incorre no erro que Jesus, versículos antes ali do verso 25 do capítulo 6, ele proíbe, ele diz, não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou a Mamon. Ansiedade não vem de merminarro? Sim. Mamon, merminarro. Mamon ali não é só o dinheiro, é tudo aquilo que é terreno, passageiro, transitório, que o ferrugem consome, a traça corrói, o ladrão rouba. Então, quando você se entrega à ansiedade, Jesus está aqui criticando aqui, é o temor ansioso, é a neurose, é o afã, é o medo do futuro sem saber do que ele nos reserva. Quando você se entrega assim à ansiedade, quando você vive uma vida, uma ansiedade como estilo de vida, na verdade você sai do senhorio de Deus e passa para debaixo do senhorio da ansiedade. Só que o reino da ansiedade é o reino da mentira, o reino da ficção. O reino de Deus, você vê que o remédio de tudo no final é buscai primeiro Mateus 6:33. o reino de Deus. O problema é que no nosso meio hoje, só para ser polêmico, no nosso meio hoje, as pessoas estão procurando o primeiro lugar no reino e não o reino em primeiro lugar. Nós estamos nessa época das frases de efeito, né? Sim. Então eu vou repetir, as pessoas estão buscando o primeiro lugar no reino em vez do reino em primeiro lugar. E o problema de querer o primeiro lugar no reino é que você entra nesse ciclo vicioso de ansiedade, essa vida ofegante. Tem um monte de gente parecendo água viva. Já viu aquela água viva? Sim. Parece que está ansiando pelas coisas materiais, terrena, por posições, por cargos, por marca, por dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você não é só organicidade. Você não é só tripa. Deixa eu baixar um nível aqui. Você não é só esse corpinho bonitinho.
Você não é só esse corpo. Se Deus te deu a vida, que é o principal, você acha que Ele não iria te dar o acessório, Amém, amém. as coisas que são secundárias, terciárias? Deus te deu a vida e Ele vai cuidar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Somente confie em Deus. Completando o que o pastor falou aqui, eu vivi ansioso também, tá? Isso aqui é um testemunho pessoal meu. E sabe aonde eu me refugiei? Em Mateus 6. Porque Mateus 6, eu não posso só tirar o versículo 33 e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tiro ele, mas e prego como eu quiser, Uhum. e tiro ele de um contexto, De um contexto. certo? Que é o que a gente vê muito por aí. E todas as demais coisas, ou seja, qualquer coisa te será acrescentada. E não é assim. Ele tem um contexto e Deus está falando claramente quais são as coisas que serão acrescentadas na minha vida, certo? Então Deus ele vai cuidar de aspectos base da vida de um cristão, Sim, que entendo. é a comida, Entendo. que é o alimento, né? Então eu sofri muito um deserto muito duro na minha vida e esse texto, Mateus 6, por completo, ajudou a minha ansiedade. Ajudou muito grande. Então eu descansei sabendo que Deus tem o controle da minha vida e que nada vai faltar dessas coisas que tanto eu ficava ansioso para Sim. obtê-las. Inclusive, Ayana, o verso de número 33, ele é categórico em dizer o seguinte, olha, em vez, esse mas aqui, em vez de vocês viverem assim, Sim. preocupados, angustiados, com medo do porvir, com essa fobia do futuro, com essa preocupação excessiva que não acrescenta vida na vida de vocês, isso aí. só drena a energia de vocês, só rouba toda a possibilidade da paz do presente. Em vez de vocês viverem assim, atrás de comida, de bebida, de vestimenta. Veja que Jesus está falando da basicalidade para a subsistência no tempo e espaço. Ele diz, em vez de vocês viverem assim, nesse afã, nessa corrida desenfreada pelo sucesso, vocês, em vez disso, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e todas essas coisas. Então a teologia da prosperidade vem e pega esse texto e acrescenta todas as demais coisas. Tudo, se você buscar a Deus, se você buscar o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. E isso, na verdade, em vez de contribuir para a diminuição dessa patologia chamada ansiedade, só aumenta, porque aí as pessoas aí que é um passe livre para elas correrem mesmo atrás das coisas materiais, não é? E uma outra coisa importante, veja só, um testemunho vivo de cura de ansiedade, não é? E eu tenho visto muita gente testemunhar, principalmente depois de ministrarmos sobre isso, para palestrarmos, pessoas que compraram o livro, leram e entenderam a mensagem de Jesus, não é? Nós precisamos perceber aqui que esse é simplesmente o sermão mais importante de Jesus, e Jesus reserva aqui pelo menos 10 versículos. Jesus falou, poucas vezes Jesus falou de forma tão vasta sobre uma enfermidade quanto aqui. Você já percebeu? E olha que nós estamos falando de 2000 anos atrás. Justamente. Há 2000 anos atrás, Jesus já enxergava a ansiedade como patologia, sendo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, só veio, por assim dizer, recepcionar, elencar ali a ansiedade como patologia propriamente dita, ali por volta de 1948, no final da Segunda Guerra Mundial.
Mas Jesus, há 2000 anos, já via a ansiedade como algo pernicioso, perverso. No verso de número 27, ele diz assim: qual de vós, com todo o vosso cuidado, com todos os seus cuidados, a palavra cuidado aqui é merminao, é mente dividida, é ansiedade. Qual de vós, com toda a vossa ansiedade, com todo o vosso medo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus está usando aqui uma dimensão de medida de forma metafórica, um côvado. Um côvado é essa dimensão aqui da ponta do cotovelo até a ponta do dedo médio, 45 centímetros. Mas Jesus está falando aqui de estatura, de tamanho. Não, Jesus está falando aqui de forma metafórica de acrescentar vida ou drenar a vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: com todas essas vossas preocupações, ansiedade é preocupar-se com um futuro incerto. Vocês fazendo isso, pensando que estão preservando, se antecipando, porque a ideia da ansiedade é se antecipar, né? Se antecipar. Só que o problema é que quando você se antecipa, o verso 34 diz que basta cada dia o seu mal. Quando você se antecipa, é como se a ansiedade te colocasse numa nave do tempo, te levasse para o futuro e te trollasse, porque começa com uma sensação de controle, porque você quer controlar, você quer controlar, você quer antecipar. É isso aí. Mas já existe planejamento para isso, já existe fé para isso. Você não pode simplesmente se entregar ao senhorio da ansiedade achando que você vai se antecipar aos fatos. Na verdade, você só vai adoecer. Você está se adoecendo. Viver ansioso é tomar veneno em conta-gotas, em gotas homeopáticas, achando que está acrescentando vida, mas você está morrendo aos poucos. Ou você ainda não percebeu essa taquicardia, essas dores constantes na cabeça, essa má digestão, essas queimações, essas azias, essa inflamação na tua pele. Minha irmã, viver sob o senhorio de Jesus e não sob o senhorio da ansiedade, além de tudo, rejuvenesce. Aleluia. Você sabia disso? Você quer longevidade, quer ficar jovem. Nós estamos aqui na Europa, né, onde as mulheres têm mais acesso ainda à tecnologia cosmética, vamos dizer assim, né, até também estética, e não tem problema nenhum você ir lá comprar a última tendência, o último creme, né, porque ninguém, afinal de contas, quer envelhecer, né? E mulher, principalmente, eu concordo com elas. Mas quer uma receita boa para sua pele ficar lisinha, não ficar flácida? Confia em Deus. Aleluia. Entrega o seu caminho, Marta. Você está ansiosa, fadigada com um monte de coisa. Essas coisas também são importantes, mas são periféricas, são terciárias, não vou nem dizer secundárias. Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte é se jogar nos pés de Jesus. Aleluia, porque aí ele cuida de você. E mesmo que o choro venha e dure uma noite, a preocupação venha querer te visitar, a ansiedade, porque não existe esse ser humano que não sinta medo em algum momento. Mas se você confiar em Deus, a alegria vai bater de manhã na tua porta, você vai sorrir. E é comprovado que quando você sorri, você mexe quase 90% dos músculos faciais. Quando você exercita esses músculos, você rejuvenesce. Além de tudo, confiar em Deus é uma questão de saúde. Ou você não percebeu que está estranho esse negócio, essas idas e vindas ao laboratório, ao médico, e esses sintomas essas coisas que você sente e que não constam nos exames laboratoriais. Você não parou para pensar que esse ritmo frenético que você está vivendo está te matando? Você não percebeu que essa ansiedade está encurtando a sua existência? Confia em Deus e o mais Ele fará. Fica com essa palavra no teu coração, ela é de Deus para você. Pastor, eu posso
ver já aqui mesmo no podcast, aqui Sim. onde nós estamos, pessoas sendo impactadas, porque não vai ficar só nesta gravação, vai se expandir por essa palavra vai chegar a corações de muitas mulheres, homens que vão assistir esse podcast, e eu já vejo aqui Deus está falando. Deus está falando, ministrando através desse podcast. E eu louvo a Ele pela tua vida e por ter te dado este lindo e maravilhoso livro. Conta para nós, ao menos um resuminho, por favor, quais são as 5 razões, enumera elas para nós, porque o crente não deve andar ansioso. Eu tenho pelo menos umas 20 razões. Aí Uau. no livro eu coloco 5. Uma delas é porque ela divide a sua mente entre o presente real e o futuro ficcional. E você fica paralisado, não consegue se concentrar em nada. E enquanto isso, a paz do presente é roubada, a fé é drenada, a saúde se exaure e você fica viajando no futuro ficcional e você sofre pelo menos 2 vezes. Jesus te proíbe viver ansioso porque viver ansioso é sofrer pelo menos 2 vezes. Sofrer por antecipação, Sim. arrancar os cabelos, espernear, o coração querendo sair pela boca, aquela sensação de estrangulamento, falta de ar. E quando chega o dia que a coisa acontece, quando acontece, porque às vezes não acontece, e geralmente, na maioria esmagadora das vezes, quando acontece, não acontece do jeito que você ficou confabulando. E aí você sofre a segunda vez, porque você sofre porque sofreu. Você diz, meu Deus, se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria ficado daquele jeito, me martirizando, arrancando meus cabelos. Então a segunda razão é porque a ansiedade te faz sofrer 2 vezes. A terceira razão pela qual Jesus te proíbe viver ansiosa, já foi falado aqui, a ansiedade encurta a sua existência no tempo e espaço, porque você foi criado em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Então, ela ataca a sua alma, certo? Adoece a sua alma, porque é uma doença psicossomática, reflete no seu corpo e ela também atinge a sua vida espiritual, o seu espírito. Por quê? Porque ela te leva para o reino que não é de Deus. É o reino dela. A ansiedade tem um reino. Em vez de você viver assim, vassalo do reino das preocupações, busque o reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino da verdade, é o reino da justiça. Além de tudo, além da ansiedade dividir a sua mente, roubar a sua concentração, drenar sua fé, além dela roubar a sua saúde emocional, física, ela atinge a sua saúde espiritual, porque é uma coisa que pouca gente fala, mas para Jesus viver ansioso, não é sentir ansiedade, tá? Viver ansioso é pecado. Você entregar a sua vida para um outro senhor, não podeis servir a 2 senhores, porque ou você agrada a um ou agrada a outro, ou aborrece um ou aborrece outro. Então, para Jesus, viver sob o controle da ansiedade é pecado, porque no mundo espiritual você passa uma mensagem de que Deus é só Senhor e Deus, e não Pai. E nós precisamos entender e aprender a nos relacionarmos com Deus, chamando-o de Pai. Aliás, a ansiedade, nesse contexto, está atrelado à oração do Pai Nosso. Jesus começa ensinando-nos a orar. Sim. O capítulo 5 é o sermão da beatitudes, das bem-aventuranças. Capítulo 6, Jesus começa a nos ensinar a orar. Ele começa, antes de nos ensinar a oração modelo, ele ensina-nos como não orar. Já percebeu? Uhum. Ele diz, não orem, não é para orar como os escribas e fariseus, e aí ele ensina a não orar de forma exclusivista, para os outros verem. E ele diz, quando forem orar, também não faça como os gentios, que acham que é por muito repetir, muito falar, que eles serão ouvidos. A ideia de repetir muito está atrelado também à desconfiança.
Quando eu digo para você, mas você vai comigo lá no podcast? Você vai me levar lá no podcast? Você diz, eu vou. E aí passa 1 minuto, mas você vai mesmo me levar no podcast? Ô, rapaz, eu não falei que eu vou, não dei a minha palavra. Meia hora eu te ligo. Ô, varão, mas você vai cumprir? Quer dizer, você não tem... Eu não tenho confiança naquilo que você está falando, certo? Então, por isso eu fico repetindo. Então, tem muita gente ansiosa na hora da oração também, porque fala agora, fala depois, fala mais adiante. Fale com Deus, o teu Senhor, sabendo que Ele é Pai. E como Pai, Ele sabe exatamente do que você precisa. Já falou para Ele? Então entrega, deixa que Ele vai fazer. Amém? Deixa que Ele vai fazer. Então, uma outra razão pela qual Jesus te proíbe viver ansioso é porque a ansiedade atenta contra a natureza essencial desse Deus, que é essencialmente amor, zelo, cuidado, e nele você pode confiar. Ele não é político que em época de campanha promete o céu e a terra e quando é eleito não dá nem o inferno de lambuja. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é Pai. E além de tudo, a ansiedade tem um poder de te autodiminuir. Ele rouba a sua ótica de ver, de se enxergar e te nivela por baixo, te coloca no nível do reino animal, do reino vegetal e dos gentios, que representam aqueles que não se relacionam com Deus, crendo também que Ele é Pai. Então veja o que a ansiedade faz com você. Por que Jesus te proíbe viver ansioso? Porque de repente você começa a se enxergar como aqueles espias da terra. Você começa a enxergar tudo maior do que o teu Deus. Tem até uma frase que diz, né? Não diga para o teu Deus o tamanho do teu problema, diga para o teu problema o tamanho do teu Deus. Assim. Pois é, a ansiedade rouba a tua capacidade, ela minimiza a sua fé, reduz a sua visão. Quando você olha no espelho, você não se enxerga como coroa da criação. Você se coloca numa posição mais baixa ou no mesmo nível que as aves. Jesus fala, dá uma olhadinha para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, não juntam celeiro. O vosso Pai as alimenta. Deixa eu terminar, eu não sei se está chegando ao fim, eu estou com vontade de falar sobre isso até amanhã. Mas hoje, quando você foi na padaria ou no mercado, a mãe passarinho estava lá na fila do caixa, ela pagou com o quê? Com crédito, com débito, aqui com multibanco. Multibanco, né? Aqui fala, né? O Bizum, que é o nosso Pix lá do Brasil. Isso. Não. Passarinho, os pássaros não sabem o que é padaria nem mercado, mas conhecem o padeiro. Aleluia. E sabe quem é o provedor. E Jesus sabe o que Jesus fala para os discípulos? Quem é o provedor das aves do céu? O vosso Pai. Ele não diz o pai delas, ele diz o vosso Pai. Então vocês estão tendo uma visão auto-oprimida. Vocês estão se enxergando de forma diminuída, né? Vocês estão se colocando no mesmo nível dos pássaros. E Deus está dizendo, não, os pássaros, eles batem as asas, a mãe passarinho sai do ninho e quando chega lá embaixo, no chão, já está lá a comida. Ela pega no biquinho, alimenta os seus passarinhos e os passarinhos começam a dar glória a Deus misturado com aleluia e dizer, foi Deus. Aleluia. O teu pai, é o teu pai que alimenta os pássaros. E o teu pai veste os lírios do campo de uma forma tão extraordinária que Salomão se sentiria um maltrapilho perto dos lírios. O próprio Jesus diz isso, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com tamanha pompa, nem Milano, nem São Paulo Fashion Week, nem a última tendência aqui de Madrid. Ninguém é um estilista melhor do que Deus, o teu pai. É interessante que ele faz um trocadilho aqui, ó. Ele usa a palavra fiam. Ele diz no verso de número 28, no final, ele diz assim, os lírios do campo,
Eles crescem, olha como eles crescem, não trabalham nem fiam. Essa palavra fiam aqui vem de fidere, da onde vem a palavra fide, que é fé. Fiam aqui aí eles não têm condições de tecer um fio de algodão ou de linho ou do que quer que seja para costurar a sua própria roupa. Eles não têm essa capacidade, eles não fiam. E dessa palavra fiam vem a palavra fide, que é fé. Aleluia. Então, por que Jesus te proíbe viver ansioso? Porque a ansiedade simplesmente te acachapa e rouba a sua capacidade de crer, de confiar em Deus. E a fé, você sabe, é o firme fundamento, é o fundamento sólido. Viver pela fé é colocar o pé e acreditar que Deus vai colocar o chão daqui a pouco. Viver sob o controle da ansiedade é viver sob o controle do medo e do desespero. Verdade. Ansiedade, ladrão de felicidade. Meu Deus, até Rimou. combinou, né? Até Ansiedade, rimou. ladrão de felicidade, é verdade. Então, assim, você já viu aqui que nós não devemos andar ansiosos. Só completando, complete a frase então, pastor. Remédio para ansiedade é? Fé. Aleluia. E aí? Você está colocando a tua fé em prática? Porque isso aqui é o importante, né? Tiago 2,17 fala que a fé sem obras ela é morta. Então, eu entrego, confio e acredito. E o senhor falou algo bem interessante, porque a ansiedade ela quer ter o controle, né, daquilo. Então, devemos falar, verbalizar as nossas orações e soltar. Deixa com Deus. Agora é Ele que resolve. Não queira ter o controle do que vai acontecer. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração.